Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 51. Este capítulo é um chamado para que o povo de Deus confie nele e lembre-se de suas promessas. Deus encoraja Israel a olhar para seu passado e ver como ele já os abençoou, garantindo que seu poder e fidelidade permanecem inabaláveis. O Senhor promete consolo para aqueles que o buscam e assegura que a salvação virá. Ele também alerta que as nações e os inimigos passarão, mas sua justiça e salvação permanecerão para sempre. Este capítulo nos ensina que Deus nunca abandona seu povo e que devemos confiar nele, mesmo quando enfrentamos tempos difíceis. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 51 de Isaías. Ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Pois onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento. De todos os filhos que ela teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum há que a tome pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada. Por quem te consolarei?
Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como o antílope na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Portanto, agora ouve isto, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor e o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento. Os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Porém, poluei nas mãos dos que te entristeceram, que disseram à tua alma, abaixa-te, e passaremos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão, e como caminho aos viandantes. Isaías, capítulo 51, começa com um chamado de Deus ao seu povo, incentivando-os a olhar para suas promessas e confiar nele. O Senhor lembra Israel de sua fidelidade no passado e garante que sua salvação e justiça durarão para sempre. No versículo 1, lemos: Ouvi-me, vós que seguis a justiça, vós que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Deus dirige suas palavras àqueles que o buscam e vivem segundo a justiça. Ele os convida a lembrar suas origens e a reconhecer que foram formados por ele. No versículo 2, Deus aponta para Abraão e Sara como exemplo de sua fidelidade. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. E Deus lembra Israel de como chamou Abraão quando ele ainda era apenas um homem sem filhos e cumpriu sua promessa de torná-lo uma grande nação. Isso reforça a ideia de que Deus continua a cumprir suas promessas e que seu povo pode confiar nele. No versículo 3, Deus promete restauração, porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados e tornará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de cânticos. O Senhor assegura que trará renovação e vida onde antes havia destruição. Essa promessa aponta tanto para a restauração de Israel quanto para a obra redentora de Cristo, que nos leva de volta à comunhão com Deus. Nos versículos 4 e 5, Deus reafirma que sua justiça e salvação são imutáveis. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu juízo para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Deus lembra Israel de que ele é o legislador e o juiz, e que sua salvação se estenderá a todas as nações. No versículo 6, ele contrasta a transitoriedade da criação com a eternidade de sua salvação. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Isso nos lembra que tudo neste mundo é passageiro, mas a salvação de Deus é eterna. No versículo 7, Deus encoraja os que confiam nele. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Aqueles que seguem a justiça de Deus não devem temer os insultos e perseguições dos homens, pois o Senhor os sustentará. O versículo 8 reforça essa verdade. Porque a traça os roerá como um vestido e o bicho os comerá como lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Os inimigos de Deus desaparecerão, mas sua justiça e salvação permanecerão inabaláveis. Essa primeira parte do capítulo nos ensina que devemos confiar na fidelidade de Deus. Ele nos convida a lembrar suas promessas e a reconhecer que sua justiça e salvação são eternas.
Isaías, capítulo 51, continua com um chamado para que Deus desperte e manifeste seu poder como nos tempos antigos, reafirmando suas promessas de libertação para Israel. O Senhor lembra seu povo de que Ele já o salvou antes e que fará isso novamente, trazendo consolo e removendo o temor que os assombra. No versículo 9, lemos: Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou a Raabe e feriu o dragão? Aqui o povo clama para que Deus haja poderosamente como fez no passado. Raabe é um símbolo da opressão do Egito e o dragão pode representar Faraó ou um inimigo espiritual. O povo relembra os feitos do Senhor no Êxodo e pede que ele intervenha novamente. No versículo 10, a referência ao Êxodo continua: Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos. O povo se lembra de como Deus abriu o Mar Vermelho para que Israel escapasse da escravidão. Essa lembrança reforça a confiança de que Deus pode libertá-los novamente. No versículo 11, Deus dá uma promessa gloriosa. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Essa promessa aponta para o retorno dos exilados e, de forma mais ampla, para a redenção final em Cristo. Aqueles que confiam no Senhor experimentarão alegria eterna e serão libertos de toda a aflição. Nos versículos 12 e 13, Deus responde ao temor do povo: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E temerás continuamente todo o dia o furor do opressor, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do opressor? Deus lembra seu povo de que Ele é o verdadeiro Consolador. O temor aos homens e às circunstâncias é fruto do esquecimento de quem Deus é. No versículo 14, Deus promete libertação. O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na cova, nem lhe faltará o pão. O Senhor assegura que não abandonará seu povo no cativeiro e proverá para suas necessidades. No versículo 15, ele reafirma seu poder. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que fende o mar e bramam as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Deus declara sua soberania sobre a criação, reforçando que seu poder é suficiente para salvar Israel. No versículo 16, ele revela seu cuidado pessoal. E pus as minhas palavras na tua boca, e te cobri com a sombra da minha mão, para plantar os céus e fundar a terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. Deus protege seu povo e o capacita a proclamar sua verdade. Essa segunda parte do capítulo nos ensina que Deus é o nosso verdadeiro Consolador. Ele já operou maravilhas no passado e continuará a agir para libertar seu povo. Não precisamos temer os homens ou as dificuldades da vida, pois o Senhor dos Exércitos é nosso refúgio. Isaías, capítulo 51, continua com Deus assegurando ao seu povo que o tempo de sofrimento está chegando ao fim e que ele trará juízo sobre os opressores. O Senhor lembra a Israel que ele já os libertou antes e que sua fidelidade permanece, garantindo que aqueles que os afligiram beberão da taça de sua ira. No versículo 17, lemos: Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste até às fezes o cálice da tonteira. Deus chama Jerusalém para se levantar, pois a cidade havia experimentado a disciplina divina por causa de sua desobediência.
A imagem do cálice do furor simboliza o juízo de Deus, uma metáfora usada também em outras passagens, como no livro de Apocalipse, para descrever o castigo divino sobre as nações ímpias. Nos versículos 18 e 19, Deus descreve a condição desesperadora de seu povo. De todos os filhos que teve, ninguém há que a guie, e de todos os filhos que criou, ninguém há que a tome pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem te consolará? Jerusalém estava sem liderança e sem esperança, sofrendo os efeitos da destruição causada por sua própria infidelidade a Deus. No versículo 20, vemos a imagem do desamparo. Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas cabeças de todas as ruas, como antílope na rede, estão cheios do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. O povo estava em total desespero, como animais encurralados, sem saída para a sua situação. Mas então, no versículo 21, Deus muda o tom e traz consolo. Portanto, agora ouve isto, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. Deus reconhece o sofrimento de seu povo, mas deixa claro que ele está prestes a intervir. No versículo 22, ele traz uma promessa libertadora. Assim diz o teu Senhor, o Senhor e teu Deus, que pleiteia a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da tonteira, o cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás. Deus promete que a disciplina chegou ao fim e que Israel não experimentará mais esse juízo. O castigo foi necessário, mas agora ele remove o cálice de sua ira. No versículo 23, Deus declara o destino dos opressores de Israel. Porém, pô-lo-ei na mão dos que te afligiram, que disseram à tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão e como rua para os que passavam. Aqueles que humilharam Israel agora experimentarão o juízo que antes estava sobre o povo de Deus. A justiça divina será executada, e os opressores serão humilhados da mesma forma que humilharam o povo do Senhor. Essa última parte do capítulo nos ensina que Deus é justo em sua disciplina, mas também é fiel em restaurar seu povo. Ele nunca abandona aqueles que lhe pertencem, e mesmo nos momentos de maior tribulação, sua promessa de livramento permanece. Agora, convido você a uma breve oração, agradecendo a Deus por sua fidelidade e justiça e entregando nossas vidas completamente em suas mãos. Senhor, somos gratos porque Tu és um Deus justo e fiel. Ainda que passemos por momentos de disciplina e dificuldades, sabemos que Tua intenção é nos restaurar e nos fortalecer. Obrigado porque nos livras do cálice da aflição e nos tomas pela mão, trazendo consolo e esperança. Pedimos que nos ajudes a confiar sempre em Ti, sabendo que Tua justiça nunca falha e que Tua salvação é eterna. Que possamos viver firmes na fé, confiando que Tu cuidas de nós e que nenhum opressor prevalecerá contra Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 51 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 52. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.